o evento aqui do Encontro de Musicoterapia, a gente conversou com a galera discente, perguntou sobre o que é que vocês querem que esse encontro seja. E o interesse no tema de hoje, que é a musicoterapia no contexto do envelhecimento, a musicoterapia e a pessoa idosa, é um dos temas que está sempre no topo da lista dos interesses por aqui. Então, é uma área para a gente muito cara. A gente tem um estágio que acontece numa instituição de longa permanência para pessoa idosa, que acontece no 3º ano da graduação, aqui na FAP. Então, a gente está, nesse momento, com um perfil de alunos muito interessado em trabalhar com essa população. Então, para a gente é um presentão receber vocês. Conheço pouco dos dois, vi o Mauro, acho que presencialmente uma vez, talvez, Mauro, não me lembro se a gente já se encontrou mais do que isso, Cláudia já vi mais vezes, mas a gente se conhece pouco, mas o suficiente para já admirar o trabalho de vocês, e por isso a gente pensou no nome de vocês. Me lembro de escutar o Mauro pela primeira vez no ano passado, foi ano passado aquele evento, Mauro? Sim. E pensei, gente, que trabalho mais lindo, preciso apertar a mão dessa pessoa depois. Então, quando o Mauro terminou, eu falei, ai, né, eu fui me apresentar, ai, desculpa, só quero apertar tua mão, porque achei teu trabalho lindo, uma coisa bem de fã, assim. E só te escutei uma vez e já te admiro bastante. Cláudia, te conheço também muito pelas tuas publicações, então você está sempre nas referências dos nossos relatórios de estágio com a pessoa idosa. Então, também teu nome está sempre presente, porque o Hermes fala muito do teu trabalho, comenta muito sobre a questão do coro terapêutico, ele trabalha isso nas disciplinas, então a gente está sempre falando de você de um jeito bom. Então, sintam-se à vontade, sintam-se acolhidos, abraçados do jeito que dá, que é o que a gente tem para hoje, né? Um abraço nessa modalidade virtual. Olha aí, ó, participação especial da mãe da Clara. Clara? Ah. Então, é isso. Vou passar a palavra agora para o Henrique, que vai fazer uma apresentação um pouco mais formal do currículo dos nossos convidados. E é isso. Bom dia a todo mundo. Então, as formalidades. Vou começar a apresentação de hoje é Cláudia Zanini, Cláudia Regina de Oliveira Zanini, musicoterapeuta, pesquisadora e docente universitária, pesquisadora visitante no CAPS, no Programa de Musicoterapia da Temple University de Filadélfia, nos Estados Unidos, em 2018. Doutora em Ciências da Saúde e mestre em Música pela UFG, Universidade Federal de Goiás, graduada em Instrumento Piano pela UFG, em Administração de Empresas pela PUC Goiás, Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Especialista em musicoterapia na educação especial e em saúde mental pela EMAC UFG, Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Especialista em gerontologia, titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG. Realizou formação em musicoterapia neurológica pelo Center of Biomedical Research in Music, Colorado State University. Coordenou o programa de pós-graduação Stricto Sensu em Música, da EMAC UFG, onde atua na linha de Música, Educação e Saúde. Integra o corpo docente do curso de musicoterapia e graduação da UFG. Presidente do Departamento de Gerontologia da Seção de Goiás, SBGG, por 2 gestões. Membro do Conselho Científico da AGMT, Associação Goiana de Musicoterapia. Conduziu no período de 95 a 2006 o coro terapêutico da UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade de Goiás, criando esse conceito na área de musicoterapia. Lidera o NEPAM, Núcleo de Musicoterapia, e participou da diretoria da ANPOM, Associação Nacional de Pesquisa em Música, coordenou também a Comissão de Pesquisa e Ética da Federação Mundial de Musicoterapia e atualmente é membro da mesma. Então, pode seguir, Cláudia Regina de Oliveira Zanini. Cláudia, fique à vontade, esses momentos são teus, você tem 30 minutos para fazer a tua fala, na sequência o Mauro faz a dele, e depois a gente abre, então, para conversar sobre as perguntas que aparecerem aqui no nosso bate-papo. Tá bom. Queria agradecer uma presença especial hoje da minha mãe. E agradeço a presença da mãe da Clara. Peraí.
Então, primeiramente, tá ok aí? Tudo ok, Cláudia. Ok. Primeiramente, eu queria agradecer, né, por esse convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje, né, com vocês. A musicoterapia e envelhecimento entrou na minha formação. A primeira especialização que eu fiz em musicoterapia eu terminei em 95, e logo em 95 eu comecei a trabalhar com idosos. Então, tem sido meu foco desde então, né? Aqui é a escola de música onde eu trabalho, para quem me conhece. Nessa época do ano tá assim, cheia de P. E para começar, gente, falar de envelhecimento, né? A gente precisa pensar que o viver é um processo contínuo de desenvolvimento, crescimento e envelhecimento. É também um processo universal, porque cada um de nós vai passar por um processo físico, mental e social no decorrer da nossa trajetória. Mas também é um processo único, porque cada um de nós tem um processo diferenciado e individualizado, né, de passar pelo caminho da vida. Então, toda a nossa subjetividade, tudo que a gente vivencia, vai influenciando os nossos percursos e o nosso futuro. Nosso presente, nosso futuro. O envelhecimento é um processo, né, que existe uma diversidade enorme, né, ao longo da vida. E a população mundial, ela está passando por mudanças significativas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 2015 e 2050, a proporção da população acima de 60 anos aumentará de 12% para 22%. Em 2050, 80% dos idosos viverão em países de renda baixa ou média. E o ritmo de envelhecimento da população é muito mais rápido do que no passado. Todos os países enfrentam, assim, grandes desafios para garantir que seus sistemas sociais, seus sistemas de saúde estejam prontos para aproveitar ao máximo essa mudança demográfica da melhor forma possível. Né? Segundo os dados do IBGE, que é nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o grupo de idosos acima de 60 anos será maior que o grupo de crianças e adolescentes até 14 anos no Brasil até 2030. Né? Então, a gente vai ter uma inversão na pirâmide demográfica. Né? Uma resposta abrangente da saúde pública deve abordar esta ampla gama de experiências e necessidades dos idosos. No Brasil, por exemplo, políticos e técnicos do governo elaboraram um documento intitulado Desafios para uma Nação em Envelhecimento, pois teremos uma imersão, né, uma inversão dessa pirâmide. Então, todas essas informações justificam que o musicoterapeuta possa trabalhar com os idosos nas mais diversas situações, visto que a música será utilizada pelos profissionais visando resultados diferentes, dependendo das necessidades dos pacientes, ou clientes, dos participantes, dos usuários, né? São vários os termos em função dos locais onde a gente vai atuar enquanto profissional. Né? O objetivo dessa apresentação, então, é apresentar e refletir sobre o papel da musicoterapia como uma terapia complementar ou integrativa que acompanha essa fase da vida, o envelhecimento. Em tese recente, defendida no ano passado, sobre a multimorbidade em idosos brasileiros, o autor afirma que, globalmente, estamos vivenciando uma transição da era das morbidades isoladas para a era das morbidades múltiplas. Olha lá, o senhor com inúmeros profissionais tratando cada um de um pedacinho. Onde estamos nós, musicoterapeutas?
Este é um problema crucial, pois devemos enfrentar as doenças crônicas não transmissíveis e os fatores de risco cardiovascular, por exemplo, entre outros componentes deste universo. Então, são muitos os aspectos que a gente vai ter que olhar e pensar e refletir para chegarmos à nossa atuação. O musicoterapeuta se apresenta como um profissional que, inserido em equipes e diferentes espaços, pode atuar nos processos de senescência e de senilidade, deixando claro para vocês que senescência é o envelhecimento como um processo progressivo de diminuição dos recursos funcionais, e a senilidade, um processo que é o desenvolvimento de uma condição patológica por estresse emocional, acidente ou doença. Então, condições diferenciadas. Todos os aspectos da vida são afetados no envelhecimento, como alterações fisiológicas, inclusive neurológicas, emocionais, cognitivas, intelectuais, sociais, relações de trabalho, de lazer e sentimentos espirituais. Para atender às necessidades da saúde do idoso, o profissional de saúde deve estar aberto para compreendê-lo em seu contexto sociocultural, fortalecendo suas responsabilidades e reconhecendo seus limites também, bem como as suas potencialidades. Todos nós temos potencialidades, temos habilidades, temos saúde. Temos que ser vistos como seres que temos saúde, independente da doença ou alguma coisa que nos acomete em momentos diferenciados da vida. Na musicoterapia, portanto, é muito importante reconhecer a relevância dos contextos sociais e culturais. Esses contextos expressam sentimentos da sociedade e estão em todas as manifestações da arte, principalmente através da música. Outro aspecto é perceber qual é a concepção do processo de envelhecimento e o papel do idoso na sociedade. Quer dizer, cada sociedade tem um olhar para esse envelhecimento, um olhar para a velhice, um olhar para esse cidadão que envelhece, né? E as nossas intervenções, as nossas sessões podem ser para os idosos de forma individual ou grupal. E esse atendimento pode ocorrer em diversos espaços, em clínica particular, em domicílios, em espaços institucionais, como os hospitais, regimes de ambulatório, instituições de longa permanência, e outras possibilidades, né? E a gente também tem o âmbito comunitário, existem muitos projetos, muitos atendimentos na área social, inclusive, né, do sistema de assistência social. Então, o musicoterapeuta, em que situações trabalhamos com as pessoas idosas? O musicoterapeuta pode atuar na promoção da saúde, na prevenção de patologias, no tratamento, inclusive na reabilitação e nos processos de finitude, nos cuidados paliativos, nas situações de luto. E, além disso, não podemos esquecer que o musicoterapeuta pode realizar avaliações musicoterapêuticas ou auxiliar no processo de avaliação de um paciente junto a outros profissionais. Nestes diferentes meios de intervenção, geralmente, o musicoterapeuta participa de equipes profissionais com diferentes formações, né? E como um integrante de uma equipe de saúde, o musicoterapeuta atuará considerando aspectos como a necessidade de compreensão do indivíduo, o observar as etapas da vida dos pacientes, pensando em como foi esse envelhecer, como está sendo esse envelhecer, né? Considerar todas as habilidades, o que é preservado em cada um, né? E detectar as dificuldades decorrentes de uma patologia, se houver. Para isso, o profissional deve ser capaz de compartilhar objetivos e ideias sobre o processo terapêutico de cada indivíduo, além de tomar decisões e tomar decisões quanto às melhores práticas voltadas para aquele indivíduo ou para aquele grupo de indivíduos com os quais ele for trabalhar. A musicoterapia é, então, um processo reflexivo, onde o terapeuta ajuda o cliente a otimizar sua saúde, utilizando várias facetas da experiência musical e das relações formadas por ela, com o ímpeto de transformação,
voltar para a transformação. Né? Assim, o musicoterapeuta, por meio das experiências musicais, que todos nós conhecemos, né, pode ter objetivos diferentes, dependendo da sua clientela, seu campo de atuação. Podemos dizer que o musicoterapeuta busca estar atento às reações, às associações, às memórias e sentimentos oriundos das experiências sonoras vividas pelo paciente ou pelo grupo. Cada sessão pode haver um novo olhar para o fenômeno sonoro, uma nova produção corporal, uma nova produção sonora, uma nova produção musical. Agora há pouco eu estava dando uma aula de musicalidade clínica e falando, né, sobre essa capacidade que a música tem, né, sobre o texto da natureza polissêmica da música, né, e do pensar que a gente tem em relação à música, o fenômeno musical, a uma determinada música, dependendo do momento de vida onde a gente tem esse contato com a música, ela pode ter significados e sentidos tão diferenciados. Né? Então, pensando, né, na perspectiva da musicoterapia, temos que saúde é definida pela Organização Mundial de Saúde como a ausência de doença, mas como situação de perfeito bem, não como uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Né? Buscamos a educação em saúde, a promoção da saúde, visando uma mudança paradigmática, sempre trazendo cuidado. Então, mesmo a pessoa que tem acometimento em alguma patologia, ela tem a saúde e a gente pode promover saúde. Né? Se a gente pensar assim, o nosso âmbito, nossas formas de intervenção dentro da musicoterapia, elas são ampliadas, e com certeza, toda a população, ela pode ser acolhida, né, e melhor ouvida, né, melhor sentida. Um dos estudos que desenvolvi nesse sentido é a abordagem que utilizei no meu mestrado, quando fiz uma pesquisação existencial com um grupo de idosos. E nele desenvolvemos a definição de coro terapêutico. Antes, eu quero passar para vocês também a promoção da saúde, o conceito de promoção de saúde, que vem desde a Carta de Ottawa, em 1986, né, onde se fala que é um processo, né, de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse processo. Então, é pensar que o indivíduo, que a comunidade tem a sua voz, e essa voz é muito importante em todo o processo de promoção da saúde. E voltando, então, para o coro terapêutico, que foi uma forma, né, de trabalho desenvolvida, eu tenho desenvolvido agora com os alunos também, na graduação, a disciplina de coro terapêutico, a gente faz de uma forma didática. O coro consiste num grupo conduzido por um musicoterapeuta com objetivos terapêuticos em que a voz é utilizada como recurso para comunicação, expressão, satisfação e interação social. Os participantes, através do cantar, veiculam sua subjetividade, externando sua existencialidade interna. Os participantes, na época da pesquisa, foram, então, entrevistados, né? E, ao final do processo de entrevista e das análises fenomenológicas, nós chegamos a 3 essências, né, a partir dessa análise, que foi a primeira, o cantar como uma forma de autoexpressão e autorrealização. A segunda, as canções revelam a subjetividade, a existencialidade do ser. E a terceira, a autoconfiança dos participantes do coro terapêutico cria expectativas para o futuro. Então, para melhor compreender essas essências, nós fizemos uma relação de cada uma delas com um conceito básico da psicologia social, né? Pensando que o cantar como uma atividade, né? As canções revelando a existencialidade, trazendo a consciência
né, a subjetividade de cada ser, né, e a confiança dos participantes, formando um grupo, formando uma identidade grupal e trazendo à tona a identidade de cada um, a valorização da identidade de cada participante também, né. Essas foram as atividades que foram mais desenvolvidas, né, e estão sendo desenvolvidas enquanto técnicas e parte das ações no coro terapêutico. A gente tem uma publicação, né, no Voices, em 2006. Aqui é uma cena do nosso cenário, né? E então essa seria uma das possibilidades de ação do musicoterapeuta quando ele vai atuar com um grupo que pode ser de um grupo de uma instituição, ou pode ser um grupo comunitário, né? Os cenários podem ser diversos para atender o idoso fazendo um coro terapêutico, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre as intervenções para a promoção da saúde e a prevenção de problemas de saúde, né, no envelhecimento. Então, pensando na musicoterapia como educação, uma proposta, né, uma atividade, uma terapia que vai proporcionar educação em saúde. Este é mais um espaço da musicoterapia, então, que é trabalhado, né, na Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas, Hospital Universitário da UFG, onde é possível trabalhar com o idoso na perspectiva da promoção e prevenção da saúde, em relação às doenças e multimorbidades, como eu citei há um tempinho atrás, né, como as doenças cardiovasculares, né, sendo que desde 2005, então, iniciamos um projeto de pesquisa, que foi do meu doutorado em Ciências da Saúde, e, paralelamente, criamos um projeto de extensão, uma vez que trabalhamos em um serviço ambulatorial, que é a Liga de Hipertensão, que já existe há mais de 30 anos, né, dentro do contexto da universidade, do hospital da universidade. E por que trabalhar com hipertensão, né? Trabalhar com hipertensos? Porque a hipertensão é um desafio significativo para a saúde pública, e uma das metas mais importantes é a manutenção da qualidade de vida dos pacientes, né? Minimizar, né, os efeitos dos remédios, dos efeitos colaterais, o mal-estar que possa acometer o indivíduo, para que ele realmente faça a adesão ao tratamento como um todo, né? A hipertensão é um dos fatores de risco cardiovascular mais importantes. A qualidade de vida, que é uma preocupação no nosso trabalho, é um conceito subjetivo, influenciado por diversos fatores inerentes à existência humana. Então, pensar que o hipertenso, ele tem o acometimento da patologia em si, mas ele tem toda uma vivência, toda uma vida que deve ser ativada, que deve ter motivação para mudanças. Então, essas mudanças podem propiciar melhoria na qualidade de vida, né? E é importante falar que a equipe multidisciplinar contribui para os melhores resultados no atendimento. Então, eu costumo falar que é importante que a equipe tenha uma mensagem que seja em uníssono, né? Porque pensar, se a gente manda uma mesma mensagem, uma mesma melodia em uníssono, a gente vai atingir, né, melhor aquelas pessoas que estão em fase de tratamento. Então, sobre as ações da musicoterapia, temos desenvolvido intervenções grupais de musicoterapia com os hipertensos na sala de espera, na sala de reabilitação cardíaca, em salas de reunião da equipe multiprofissional e em outras situações. Na sala de espera, aqui está um aluno, ano passado, fazendo uma canção, a gente trabalha com as canções de acolhimento, né? E nessa canção de acolhimento, trazendo o nome do paciente, a gente já faz aquele questionamento musicalmente, né? O que você faz para se cuidar? Né? E aí, a troca de experiências, ela acontece na sala de espera, tendo a participação também
de familiares, às vezes encontros intergeracionais acontecem também nessa sala de espera. O trabalho com os alunos, então, de musicoterapia, tem proporcionado, né, esse olhar da musicoterapia numa perspectiva humanística, né, porque a gente dá muito valor às participações dos pacientes. Outras ações que a gente também tem desenvolvido nesses praticamente 15 anos dentro da Liga de Hipertensão, e sempre acolhendo, a maior parte dos participantes é formada por idosos, né, pessoas idosas. Tem o Clube do Hipertenso, aqui alguns momentos, né, de vivências, de momentos que também a gente traz, como participar, o que a música faz, né, como vivenciar essa música no dia a dia também. Participando de uma pesquisa, um programa multidisciplinar na redução de peso de pacientes hipertensos. Aqui foi um dia de uma caminhada. Aqui foi a participação numa intervenção na pesquisa Educação e Saúde para pacientes com diabetes. Esse momento. Aqui é um resumo que foi publicado da Conferência Europeia de Hipertensão e Proteção Cardiovascular. Então, assim, interessante a gente estar sempre divulgando esse trabalho, levando, né, musicoterapia como participante desse processo. Aqui, eu sempre gosto de mostrar essa publicação, que é a entrada do musicoterapeuta como profissional que faz parte da equipe multiprofissional dentro das diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. É um documento que é feito periodicamente. Esse ano está sendo feito, a mais nova versão vai sair em novembro de 2020, a gente participou dessa construção. Esse ano eu tive o prazer de participar da construção do capítulo de tratamento não medicamentoso. Aí eu queria trazer para vocês uma outra possibilidade de intervenção, que foi um trabalho de um aluno de TCC. Ele fez, olha, o uso da musicoterapia no day camp, com pessoas idosas. Então, ele fez uma proposta de cuidado para a qualidade de vida e trabalhou com um grupo de 11 participantes, com idade de 60 a 80 anos, e aí foi observado que as categorias apreendidas nas entrevistas foram benefícios à memória, benefícios de participar do camping. Foi um camping de um dia, gente. E aí ele teve melhorias, né, da qualidade de vida, os depoimentos trouxeram, então, referências aos âmbitos físicos trabalhados, sociais, emocionais, cognitivos e até espirituais. Então, foram desenvolvidas atividades por um dia, e depois ele fez uma entrevista para que as pessoas falassem sobre aquela experiência. Já pensando numa outra forma, né, de atuação do musicoterapeuta junto à clientela, né, com participação, né, o musicoterapeuta com idosos, a gente trabalha com instrumentos de avaliação, alguns elaborados por musicoterapeutas e outros elaborados ou utilizados por outros profissionais, como neurocientistas, neuropsicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, né? Então, a gente pode auxiliar na avaliação desses outros profissionais, ou muitas vezes a gente também pode utilizar algum desses instrumentos de outra área para auxiliar no nosso processo de anamnese, de diagnóstico dos pacientes, né? Aqui são alguns, né, alguns dos instrumentos que foram desenvolvidos por musicoterapeutas. Esse aqui é o MIDAS, que é voltado para uma escala de avaliação para pacientes com demência. Aqui é o Matador, que vai avaliar as desordens, né, de consciência, o nível de consciência de pacientes com desordem de consciência. Foi desenvolvido pela Wendy Magui, e a gente tem trabalhado, agora temos um grupo trabalhando na tradução desse instrumento para o Brasil, português brasileiro.
estou fazendo parte desse grupo. Tem esse sistema de avaliação musicoterapêutica para pessoas com Alzheimer e outras demências, que foi desenvolvido na Espanha. E agora, um pouquinho da reabilitação em musicoterapia, quando o musicoterapeuta entra nesse âmbito, né? Para pensar em reabilitação em musicoterapia, é importante ter conhecimento sobre as funções cognitivas e pensar, né, a neurociência da música. As funções cognitivas são um elemento básico do comportamento humano. São compostas por capacidades e processos relacionados ao intelecto, que funcionam de forma hierárquica, coordenada e articulada, sendo as principais a atenção, a memória e o funcionamento executivo, segundo Pfeiffer e Zamani. Olhando essa foto, por exemplo, podemos refletir sobre quais as funções cognitivas estão sendo trabalhadas quando essa paciente toca, quando ela ouve música, quando ela responde ao estímulo, quando ela planeja o que ela vai fazer sonoramente, melodicamente, quando ela memoriza algum som e repete aquele som, quando ela interage musicalmente com a musicoterapeuta. Olha quanta coisa a gente pode estar trabalhando num momento como esse. Quanta estimulação a gente pode estar proporcionando, quanta interação social, né? Então, trabalha desde a cognição musical, a cognição social, né? Diversos tipos de cognição, de inteligências também, né? Então, no contexto da reabilitação, baseado em sites de pesquisa sobre o cérebro e música, a musicoterapia neurológica tem se estabelecido como um novo modelo para a musicoterapia em medicina. Utiliza-se de intervenções clínicas padronizadas, baseadas no conjunto de investigações, evidências e princípios de aprendizagem estabelecidos em treinamento cognitivo, motor, treinamento da fala e treinamento da linguagem, trazidos pelo Taut. Neste artigo, o Taut e colegas explicam que a análise fisiológica, cinemática e comportamental do movimento mostrou muito rapidamente que as pistas de entrainment não apenas mudaram o tempo do movimento, mas também melhoraram os parâmetros espaciais e de força. O entrainment rítmico temporal foi estendido com sucesso para as aplicações em reabilitação cognitiva e reabilitação da fala e linguagem, e assim se tornou, essas descobertas, né, se tornaram um dos principais mecanismos neurológicos que ligam a música e ritmo à reabilitação cerebral. Essas descobertas forneceram a base científica para o desenvolvimento da musicoterapia neurológica, né? A descoberta dessa integração entre o fazer música, responder a um ritmo e todo esse processo de reabilitação que pode acontecer, né? Pacientes com Alzheimer, com Parkinson, né, a gente sabe que a estimulação rítmica, o trabalho rítmico pode promover a melhoria da marcha, a melhoria de diversos aspectos que acometem essa situação clínica, né? Esta é uma revisão mais breve sobre o potencial de intervenção para a cognição da doença de Alzheimer, tá? É um trabalho também interessante que eu encontrei. E essa é uma revisão da Cochrane de 2017. Nessa revisão, o Andy McGee e colegas fazem uma atualização da revisão sistemática publicada em 2010 para avaliar a eficácia das intervenções musicais na reabilitação de pessoas com lesão cerebral adquirida, e as intervenções musicais podem ser benéficas para a marcha, isso foi uma das conclusões, para o tempo de funcionamento de membros superiores, os resultados da comunicação e a qualidade de vida após um acidente vascular cerebral. Esses resultados são encorajadores, mas eles, na conclusão dessa revisão, os autores falam que é necessário, né, a realização de mais ensaios clínicos randomizados de alta qualidade para que resultados mais robustos, né, e recomendações
mais acuradas sejam feitas para a prática clínica envolvendo essa clientela. Este é um artigo que foi publicado em 2019 por Tamplin e colegas, que fala da terapia baseada em canto. O objetivo do estudo foi explorar os efeitos de uma intervenção terapêutica interdisciplinar baseada no canto, eles chamaram de Parkinson, em função da clientela, né, na voz e na comunicação com pessoas com doença de Parkinson. Fizeram um estudo controlado, comparando os efeitos do grupo, daqueles participantes que estiveram no grupo, né, num modelo interdisciplinar de intervenção, com condição de controle ativo em 2 níveis de dosagem, ou seja, eles fizeram 2 grupos, um que tinha encontros semanais e outros encontros mensais. Como resultado, os participantes demonstraram melhorias significativas na intensidade vocal, em comparação com os participantes do grupo controle. Os participantes que fizeram intervenção semanal aumentaram a intensidade vocal mais que os participantes que fizeram as intervenções mensais. E a intensidade vocal diminuiu em grupo, no grupo que fazia parte do grupo controle, né, das pessoas que faziam parte do grupo controle. Nenhuma diferença estatística houve entre os grupos em relação ao tempo máximo de fonação ou de pressão inspiratória máxima observada num percurso de 3 meses de acompanhamento. Então, eles concluíram que o Parkinson, esse programa, é uma intervenção envolvente com o potencial de aumentar o volume e a função respiratória em pessoas com doença de Parkinson, leve e moderadamente até a grave. Vocês vejam a importância de um estudo como esse, né, envolvendo, inclusive, as questões da respiração, pensando hoje, né, no que a gente está vivendo, em tantos pacientes saindo do tratamento da COVID e precisando de intervenções envolvendo a fisioterapia pulmonar. O musicoterapeuta pode entrar nisso aí, ajudar nesse processo de reabilitação, né, também, nessa capacidade respiratória? Eu acredito que sim. Uhlig, que é uma musicoterapeuta que trabalha muito com a voz, ela explica que a partir de pesquisas neurológicas, né, envolvendo a neurologia, sabemos que primeiro reagimos emocionalmente aos sons que se conectam à parte mais antiga do cérebro. Mais tarde, a parte cognitiva do cérebro é envolvida. Então, somos capazes de perceber o conteúdo das palavras, pensando no trabalho até com canções, né? O potencial da voz na vida cotidiana e no campo da musicoterapia, portanto, deve ser enfatizado. Eu sou super suspeita para falar isso, né, gente, porque eu sempre trabalhei com voz, com grupos, com a questão do potencial do cantar, né, mas essa autora fala que esse potencial da voz dentro da musicoterapia não se limita a cantar canções, mas também inclui, né, ações como suspirar, chorar, gritar, gemer, cantarolar, rir e o lamentar, como formas eficazes também de vocalização, que devem ser ouvidas, percebidas, valorizadas pelo musicoterapeuta, né? Aqui, já entrando numa outra perspectiva do trabalho com envelhecimento, é pensar a musicoterapia em trabalhos intergeracionais, né? É uma forma interessante de melhorar a relação, né, do grupo com outros grupos geracionais, e pensar que é também envolvido, né, o trabalho cognitivo, né, quando o idoso tem um encontro com uma criança e ensina para a criança alguma canção, né, conta uma história e canta uma canção daquela história, olha quanta riqueza tem nesse encontro, né? E o musicoterapeuta pode conduzir esses trabalhos também, né?
Aqui é um exemplo, né, de um trabalho intergeracional que foi conduzido por musicoterapeutas pesquisadoras da Universidade de Louisville, e tem a participação de crianças do jardim de infância e idosos residentes em lares de idosos, alguns dos idosos com demência. Esse trabalho teve a participação da doutora Petra Kern. Tem um vídeo que vocês encontram com esse título aí, ó, Intergenerational Music Therapy Research. Tá? Um outro aspecto que a gente não pode esquecer da musicoterapia é o trabalho de musicoterapia com cuidadores. Né? A musicoterapia, eu sei que o Mauro vai falar disso também, né? E a musicoterapia, com a participação de cuidadores, também tem sido um trabalho desenvolvido pelo musicoterapeuta. Este artigo de 2014 relata o trabalho com pacientes com demência, e seus cuidadores formais e seus cuidadores informais, os seus familiares. Já esse artigo, ele traz o conceito da prática de musicoterapia indireta, quando um terapeuta normalmente trabalha com cuidadores e apoiadores para fortalecer seus relacionamentos com pessoas com demência e ajudá-las a desenvolver ainda mais a sua autoconsciência e seu senso de competência. No entanto, o objetivo final dessa prática indireta da musicoterapia no tratamento da demência continua sendo o bem-estar das pessoas que vivem com demência, com a patologia em si, né? Essa foi uma apresentação da conferência da Associação Britânica de Musicoterapia, em 2018, né, os autores trabalharam, né, reuniram 3 das principais partes para sugerir que grupos comunitários de músicos ativos pudessem apoiar a pessoa com demência e seu cuidador. Então, teve a participação da comunidade nesse trabalho, envolvendo o paciente, a comunidade, e a comunidade em si, e o objetivo maior da promoção do bem-estar. O projeto reuniu um musicoterapeuta, músicos comunitários, para oferecer uma gama de opções musicais, e 3 grupos de pessoas com demência e seus cuidadores. É um artigo bem interessante. Esse outro trabalho, né, foi publicado em 2019 e relata o protocolo de uma pesquisa multicêntrica coordenada por Felicity Baker, onde a musicoterapeuta realiza musicoterapia indireta com a participação de seus familiares. Aqui, eu gostaria de citar, né, um momento, nesse momento já desse período da pandemia, um projeto trazido pela Melissa Brotons, que eu sei que vai participar do evento, né, aqui, e ele foi apresentado na conferência da Associação Internacional de Música e Medicina em maio desse ano. Aqui pensamos em outras pesquisas e settings em musicoterapia. Aqui eu trago dois artigos apresentados no Congresso da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 2 trabalhos envolvidos em pesquisas, né, de alunos. Esse aqui foi um trabalho de mestrado sobre a musicoterapia na preservação da memória e da qualidade de vida de idosos institucionalizados, que teve o objetivo geral de investigar a contribuição da musicoterapia para a preservação da memória e qualidade de vida dos idosos institucionalizados. E esse foi um trabalho que foi desenvolvido por uma aluna de graduação, em trabalho final de curso, os efeitos da musicoterapia grupal com pacientes idosos com transtornos depressivos. Ela trabalhou para entender e avaliar os efeitos da musicoterapia aplicada a um grupo de idosos com depressão em um centro de referência de cuidados ao idoso. Aqui, eu gostaria de levar vocês a um outro espaço, a um outro contexto, que é um contexto hospitalar, e de cuidados paliativos. Esse contexto contexto hospitalar e de cuidados, eu não posso falar disso sem lembrar
no conceito da Organização Mundial de Saúde, de cuidados paliativos, que são uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, adultos ou crianças, e famílias que enfrentam problemas associados a doenças potencialmente fatais. Então, previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais. E aqui eu trago a Cecily Saunders, que nos deu os fundamentos dos cuidados paliativos, e ela fala que os cuidados preventivos não são um tratamento alternativo, mas uma parte complementar e vital de todo o acompanhamento do paciente. Sobre essa área, sobre musicoterapia em cuidados paliativos e luto, eu queria falar para vocês desse livro da Amy Clements Cortes e Sarah Klink, que fala das vozes, desse morrer, e as vozes que fazem parte desse pós-morte, que são as pessoas que ficam em processos de luto. Então, ela faz nesse livro uma revisão de literatura, e apresenta algumas formas de inserção do profissional, como a improvisação clínica, os métodos utilizados, as imagens guiadas por música, o cantar, as análises das canções, das letras, o compartilhar de músicas, a audição de músicas, a composição. E também nesse livro ela apresenta os métodos da musicoterapia com essa clientela de cuidados paliativos. Então ela coloca dentro dos métodos, trazendo os 4 métodos que o Bruxa cita, e aí as técnicas que foram utilizadas dentro de cada perspectiva do método. Pensando, por exemplo, a recriação vocal ou instrumental. Improvisação, achei bem interessante, pensar na improvisação referencial e empática, e a improvisação ativa, a improvisação voltada com a voz, com os instrumentos também, a composição de histórias, composição de autobiografias, entrando na colagens musicais também. Bem interessante. Aqui é um momento, em ação no Hospital das Clínicas, da UFG, a gente tem um projeto de musicoterapia em cuidados paliativos, aplicação em diferentes modalidades, Aqui eu estou com uma orientanda, a Elvira. No projeto, a gente realiza intervenções de musicoterapia com pacientes ambulatoriais e internados em cuidados paliativos, e os familiares e membros da equipe de saúde também podem ser cuidados, Ali tinha uma familiar aqui do lado, em frente aqui a paciente no leito. E falando sobre morte, envelhecimento e música, eu queria trazer que na música, como na vida, sempre existe a possibilidade de repetição, de releitura, de um novo arranjo. Esses aspectos fazem da música uma potência que transcende o tempo e, apesar de sua finitude, deixa um legado atemporal. Gostei demais dessa reflexão, E as autoras trazem que, com a morte, fecha-se um ciclo, enfim, depois de tensões e resoluções, de síncopes e retrocessos, de cadências e silêncios, termina a música da vida. No entanto, ela deixa seu legado e continua a ressoar em corações e mentes, espalhando mensagens e influenciando as gerações futuras. E eu sempre gosto de lembrar, agora já partindo para a minha conclusão, eu sempre gosto de lembrar o que o Boff, que é teólogo e filósofo, afirma, que cuidar é mais do que um momento de atenção, de zelo, representa uma atitude de ocupação, preocupação, responsabilidade e envolvimento afetivo com o outro. Sem cuidado, ele não é mais humano.
se não recebe cuidados desde o nascimento até a morte, o ser humano se desintegra, definha, perde o sentido e morre. Então, é importante pensar sempre na contribuição do nosso trabalho, do nosso fazer em musicoterapia para a ecologia do ser e, consequentemente, para a ecologia do mundo em que vivemos. Nós temos participação nesse mundo, esse mundo da comunidade, nesse mundo do ambiente hospitalar, desse mundo das instituições, em todos esses ambientes nos quais a gente vivencia e age dentro de uma paisagem sonora que repercute nos nossos usuários, pacientes, mas também repercute em nós. Não esqueçamos disso, né? Por fim, assim, eu espero que essa apresentação a gente tenha passeado, né, percorrido um caminho das possibilidades da musicoterapia. Mas eu nunca posso esquecer, né, de que como musicoterapeuta e como seres humanos, cada pessoa vive um processo de envelhecimento único, né? Então, eu queria deixar para vocês como último slide aqui da apresentação, é que respeitar o envelhecimento dos outros e o nosso próprio envelhecimento pode ser a chave para viver e trabalhar melhor. Aí vocês estão vendo, olha, aquela primeira foto eu com um aninho. E outras fotos virão nesse caminhar. Aqui as referências que eu utilizei. E muito obrigada pela atenção de vocês. É sempre um prazer falar e trocar ideias e receber as críticas e os questionamentos. Muito obrigada pela oportunidade. Cláudia, a gente que te agradece por uma fala tão inspiradora, por conjugar tão bem o rigor da ciência com a sensibilidade do afeto e do cuidado. Então, você pode ficar tranquila que a gente já garimpou aqui no bate-papo as perguntinhas e elas já estão organizadinhas para ti depois, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Henrique, que vai fazer a apresentação formal do Mauro. O Mauro faz a fala dele e aí, na sequência, a gente abre para as perguntas. Obrigada, Cláudia, mais uma vez. Obrigado, Cláudia, também. Então, seguindo, Mauro Pereira Amoroso Anastácio Júnior, mestre em gerontologia pela Universidade de São Paulo, USP, bacharel em musicoterapia pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, e bacharel em música erudita pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Atuou como estagiário de musicoterapia no Núcleo de Envelhecimento Cerebral, UNIDEC, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Como musicoterapeuta da residencial israelita Albert Einstein, RIAE, e como musicoterapeuta nas residenciais Core, São Paulo. Atualmente atua no Centro Dia e Residencial Sênior Vita, nas residências de Pádua e Leger. Foi segundo secretário de gestão 2016-2018 da diretoria da União Brasileira de Associações de Musicoterapia, a UBAN, e faz parte do corpo docente da pós-graduação em musicoterapia, Senso-PEG. Realiza pesquisas no contexto gerontológico desde 2014. Então, pode seguir, Mauro. Bom dia, gente. Quero agradecer o convite, quero agradecer a apresentação da Cláudia, foi muito bonita. Estou aqui respirando, porque à medida que a Cláudia vai falando, eu também vou lembrando das nossas próprias experiências, tanto na nossa vida pessoal, quanto também no profissional. Então, foi muito bonito, muito bacana. Tem alguns outros pontos mais específicos que eu vou tocar também, né? Mas da minha parte eu vou falar mais da atuação prática e especificar um pouco mais sobre essas avaliações, né? Algumas avaliações que a Cláudia colocou. Vou compartilhar com vocês uma janela. Eu vou tentar fazer o indo e voltando aqui para eu ver alguém. Vamos lá, vamos tentar, Mauro. Vai dar certo, vai dar certo. Vocês estão vendo já? Sim, está aparecendo.
Tá, eu vou acompanhando pelo meu celular aqui, a gente reza, mas vai dar tudo certo. Vai dar certo. Primeiro, quando eu penso, né, nessa prática da gerontologia, eu acho que é importante que nós tenhamos alguns conhecimentos da geronto que trazem para a gente esse conhecimento do envelhecimento, que a Cláudia colocou tão bem, né, para a gente, e da identidade do sujeito e tudo mais. E aí eu sempre lembro desse começo, né, quando eu comecei a atuar em gerontologia, que foi nesse contexto aí, junto com a coordenação da professora Cléo, aqui na Unifesp, e que eu percebia muito essa questão multidimensional do envelhecer, né? Que é esse pensamento do envelhecer enquanto um processo que vai incluir ali o social, o biológico, o psicológico, né? E o quanto isso impacta, né? Que enquanto ser humano ele tem que ser visto dessa forma integrada. E eu percebia, por exemplo, daqueles pacientes, né? Lá o foco maior é a questão da demência e estimulação cognitiva através da música, a gente faz as avaliações e esse acompanhamento, mas eu percebia que, por exemplo, aqueles idosos que tinham conflito familiar, né, ou que tinham alguma questão pessoal específica acontecendo, o processo já mudava, o processo era diferente, né? Às vezes a gente nota, isso a gente vê em qualquer contexto da musicoterapia, né? Às vezes o paciente, eu notava que ele estava tendo um aproveitamento muito baixo da musicoterapia, a gente ia ver, tinha uma questão ali familiar. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Fiz meu mestrado nessa parte, o meu mestrado foi os casais nesse contexto do Alzheimer. Então, os casais onde um dos cônjuges tinha Alzheimer. E aí a gente vê na literatura, né, das pesquisas científicas, o quanto isso impacta. E tem estudos, né, revisões, que dizem que a qualidade das nossas relações, das relações sociofamiliares, tem um impacto direto no declínio cognitivo, também da morbidade e da mortalidade no contexto de demência. Então, só para ilustrar assim, o quanto é importante a gente olhar o todo, né? E também trazer isso para a musicoterapia. E por que não trabalhar, né, esse cuidador junto, o familiar junto? A Cláudia colocou a questão do atendimento intergeracional, né? E isso pode trazer assim, benefícios muito bacanas, né? Eu até às vezes tinha algum problema assim no meu atendimento porque queria juntar demais, assim, e pesquisa a gente tem que, né, que infelizmente a gente tem que colocar ali as nossas regras de pesquisa científica, mas quando eu ouvia tava o cachorro latindo, queria o vizinho estava cantando não sei o quê, aí a gente tem que conter. Mas aqui a gente vê que a música tem essa questão social e o quanto ela é importante também para a nossa saúde. Bom, a Cláudia colocou muito bem essa questão do envelhecimento como sendo individual, heterogêneo e multidimensional. Então, cada pessoa envelhece de um jeito. E aí eu entro com esse termo que é o ageísmo, né, que foi trazido, proposto pelo Butler em 69, e que a gente pode, inclusive, trazer para o musical, né? O ageísmo é a discriminação etária. Então, quando a pessoa ela é discriminada pela idade de alguma forma, isso pode ser prejudicial para a saúde também, né? Então a gente tem que pensar nisso, de que forma que nós, inclusive como musicoterapeutas, enxergamos o envelhecer e o envelhecimento, porque a gente tem que a gente vai trazer isso também para o nosso atendimento, né? E às vezes eu vejo assim perguntas no sentido ou comportamentos, né, que falam, idoso é teimoso, né? O idoso ele é mais teimoso. O idoso ele tem muita sabedoria. Ou o idoso ele é desse jeito, daquele jeito. E na verdade a gente vê que não é nada disso, né? Que o envelhecimento ele é um processo individual e a gente não tem como trazer esse modelo, esse estereótipo do que é ser idoso, porque isso inclusive pode influenciar na forma que nós enxergamos nosso paciente, né? A gente tem que ver ele como a pessoa que ele é e não chegar assim, eu vou chegar numa instituição e aí eu já vou ter esse comportamento e meu queridinho, meu amorzinho, né? E como é que isso é recebido por esse idoso, por essa pessoa que está lá, né? E então a gente também tem que trabalhar de que forma que a gente vê a nossa discriminação etária. E assim, essa discriminação etária ela está em todos os lugares, inclusive falando de política, né? Todos esses contextos assim, onde existe alguma discriminação pela idade, a gente pode chamar de ageísmo.
E agora, no contexto da pandemia, a gente vê isso bastante também, né? Teve várias publicações ou falas, né, das pessoas dizendo, porque o idoso tem que prender o idoso dentro de casa. Porque o idoso ele quer sair sem máscara, porque ele é muito teimoso, né? E a gente vê que isso é um grande desrespeito, né? Isso já não devia ser engraçado há muito tempo, nunca teve que ser. Bom, outra questão, tá? E eu elogiei só para completar, a questão musical também, né? É importante que nós, como musicoterapeutas, a gente tenha esse repertório, vá montando esse repertório, que pense na questão do coorte mesmo, né? Da idade dessas pessoas que nós vamos atender, focando nesse período de juventude, porque a própria pesquisa, a literatura, ela diz que durante a nossa juventude, que é quando a gente vai para a rua, né, que a gente estuda, que a gente tem nossos relacionamentos, que é a música que mais fica presente durante a nossa trajetória de vida. Isso foram pesquisas que apontaram, né? Então a gente conhece essas canções, essas músicas, porém a gente não impõe esse repertório, né? Isso às vezes pode acontecer também. A gente fala, eu vou trabalhar com idoso, então eu vou estudar Roberto Carlos, né? Tem que aprender o Roberto Carlos, porque... E assim, é importante que a gente realmente conheça esse repertório, mas na hora de chegar no sujeito, é o sujeito que importa e o processo vai ser a partir dele, né? Bom, eu coloquei também o conceito de dependência aprendida, porque é uma questão que tem tanto questões, traz consequências boas ou ruins, mas que a partir do idoso que é mais frágil, né, que está num contexto de vulnerabilidade, a gente vê acontecer também que é esse idoso que às vezes ele é ajudado demais, às vezes, né? Ele tem esse auxílio exacerbado e aí ele também pode aprender a ser dependente, né? E eu acho importante a gente ter essa visão também e trazer para a musicoterapia, porque às vezes eu vou trabalhar com idoso, ele espera receber tudo, né? Ele espera que eu traga as propostas, que eu traga um instrumento, que eu escolha o que ele vai tocar, porque às vezes na instituição é assim que ele é tratado. É hora de comer, é hora de tomar banho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a gente tem que, o respeito à identidade também vem por aí. Então, eu sempre jogo de volta, assim, quando é possível, né? E tentar realmente fazer com que essa pessoa seja protagonista do seu processo, né? E explorar esses potenciais também é isso. É, é eu valorizar quando a pessoa fala não também, eu acho isso muito importante, né? Às vezes eu até fico bem feliz em alguns momentos, assim, quando o idoso chega para mim e fala, olha, hoje eu não gostaria de participar porque eu quero muito assistir a novela que começou, né? Isso a gente vê às vezes como um bom sinal, né? A gente vê que existe uma volição, que existe uma decisão própria, uma vontade própria, né? Que em muitos contextos a gente pode ver como algo muito saudável, né? Ao contrário daquele idoso que ele claramente não quer participar, ele está com vontade, mas ele vai cedendo, né? Ele aprende a isso. Isso também pode acontecer nesse contexto, então eu acho importante trazer. A Cláudia falou sobre senescência e senilidade, então, só para fechar esse assunto, assim, tentar, né, pincelar rapidamente, senescência é o processo natural, né, o processo de envelhecimento. Então, tudo aquilo que não envolve a doença, quando o cabelo fica branco, né, a questão da pele, que às vezes a pele fica mais frágil, mesmo o declínio cognitivo, né, a gente espera no envelhecer que a gente tenha alguma perda, um declínio cognitivo que é próprio do processo do envelhecimento. Daí, é claro que se compromete a funcionalidade e tudo mais, aí a gente já está falando de um processo de senilidade. Mas existe um processo de perda cognitiva que acontece também no envelhecer. Então, tudo aquilo que é natural a gente vê no envelhecer, a gente traz para a senescência, e aquilo que são mais mecanismos patológicos, não só de demência, mas outra situação que indica doença, aí a gente vai para a senilidade. E qual é o lugar do idoso no contexto social, cultural? Isso eu também acho muito importante. A gente refletir sobre isso, né? Aqui no Brasil, ou no contexto que a gente mora, que a gente vive, qual é o lugar do idoso? As pessoas, de que forma que esse idoso é tratado, né? Às vezes eu tenho a sensação que na nossa cultura, o idoso fica sempre na terceira pessoa, né? Como se tudo que fosse falado ou todo na mídia, qualquer lugar assim, seja para as pessoas jovens que falam sobre o idoso, né? Mas o idoso ele não tem lugar de fala. A gente está
fala sobre, mesmo sobre discriminação etária, fala sobre, na questão da pandemia, como que tem que fazer com o idoso, isso e aquilo, mas é muito raro a gente ouvir realmente uma pessoa idosa falar, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, né? E então, qual é esse lugar do idoso na nossa sociedade? Isso é muito importante também, porque a gente vai ver isso no paciente, né? O impacto disso também, na forma que ele vai agir. Então, a gente valorizar essa identidade, esse protagonismo, e através da música eu acho que é bem possível. Eu vou passar para o próximo slide, mas eu vou aproveitar. A Cláudia fez bonitinho, ela colocou no slide. Vocês não estão me vendo, né? Vocês estão vendo minha cara? Estamos. Não? Esse livro aqui, ele chama Palavras-Chave em Gerontologia. A Cláudia deve ter também. É da professora Anita Liberalesso. E para quem foi trabalhar nessa área de gerontologia, eu recomendo, assim, porque é um livro pequeno, né? Mas que tem muitos conceitos aí da gerontologia, inclusive da psicologia do envelhecimento, como esse que eu trouxe da dependência aprendida, seleção, otimização, compensação, várias teorias do nosso envelhecer que acho importante a gente, enquanto musicoterapeuta, também ter um conhecimento, né? Para ver o que a gente espera desse envelhecer que está sendo dito na literatura. Eu estou no slide certo? Estou. Então, assim, na prática, quando a gente atua, né, eu trago essa questão do infantilizar, que também traz um pouco dessa questão cultural. O nome do livro é Palavra-Chave em Gerontologia. Infantilizar, né, que às vezes pode acontecer também. Eu lembro de uma situação também, onde uma colega que eu atuo junto, a gente estava na instituição de longa permanência, e aí uma cuidadora virou assim para o idoso, né, cuidado, ela fala, e a cuidadora ficava, e a vovó, bom dia vovó, como tá a senhora vovó? Aí a gente chegou para ela e falou assim, a gente, inocente mesmo, né, falou assim, ela é sua avó? E ela falou assim, não é minha avó não, a gente ficou, né, porque assim, o quanto isso, por mais que às vezes venha de um lugar de carinho, de cuidado, que a gente entenda que vem sim, o quanto isso pode ser prejudicial também, principalmente se a gente estiver falando de um idoso com declínio cognitivo, né? E também uma outra questão que eu coloquei aí nesse slide também, que é o vínculo. Que o vínculo ele tem que ser respeitado também, e a gente tem que refletir sobre esse vínculo, principalmente quando nós atuamos com uma pessoa que pertence a um contexto mais vulnerável. Então, assim, de que forma que a gente enxerga esse vínculo, né? Você está atuando com o idoso, esse idoso, ele começa a te chamar de filho, de neto, ele começa a te trazer as reminiscências e quer ficar próximo a você, a gente tem que tomar cuidado com isso e ter um certo respeito, né? Porque a gente fala, que bacana, estou construindo um vínculo, mas e daí? Né? Você é demitido daquela instituição, no dia seguinte você faz como? Né? Ou então você decide sair porque você tem que tocar a sua vida, você faz como? Né? Então é muito importante que a gente tenha essa aproximação de uma forma muito respeitosa e consciente também, porque isso pode trazer essas dificuldades, né? Eu tenho instituição, por exemplo, em que os idosos eles pedem o WhatsApp, né? E quer manter contato, e aí a gente tem que pensar, porque isso, enfim, pode trazer uma situação que é prejudicial para ele, no caso. Então, a forma que nós vamos tratar esse vínculo, que também vem por essa questão do nome, né, da forma que nós chamamos, que nós tratamos, também tem que ser refletida, porque uma coisa para gente que às vezes atua em 5, 6, eu já atuei em 9 instituições de longa permanência ao mesmo tempo, né? E aí eu ia fazer os atendimentos, acompanhamento, avaliação, e é um, e é outro, e é outro, e é outro. Mas e para aquele idoso, né? Que às vezes está te esperando ali a semana inteira, e, enfim, para ir refletir. Pensar nos potenciais, a Cláudia colocou muito bem, a gente trabalha com potenciais, né? Então a gente não tem paciente coitadinho, pobrezinho, judiação, a gente pensa nos potenciais de cada indivíduo, seja o contexto que for. E também o novo, né? Às vezes a gente fica um pouco preocupado, assim, no contexto da gerontologia, de trazer o novo, né?
a gente trabalha as memórias, as reminiscências, mas às vezes trazer também o novo uma forma de estimular também, de diversas maneiras, né? Estimular, inclusive, a cognição. Então, às vezes, eu trago proposta dentro daquilo que o paciente já conhece, eu trago novidades, né? Então, ele gosta muito de tal cantor, mas nunca ouviu tal música. Ele gosta muito de tal, daquele gênero musical, mas ele não conhece. Então, de certa forma, introduzir esse novo também é uma forma de valorizar esse paciente, dele conhecer coisas novas, inclusive porque mesmo dentro de um contexto de demência, existem aprendizados, né? Existem novos aprendizados também. Eu falo também de uma situação que eu acho bacana, que eu tenho canções, por exemplo, que eu faço para cumprimentar os pacientes. Assim como a Cláudia colocou, aquela lá que fala o nome, né, do bom dia e tudo mais, eu uso também nas instituições. E mesmo aqueles pacientes que estão com demência, eles não se lembram de mim, eles lembram assim, mais ou menos, assim, o gordinho vem hoje, mas eles não sabem, assim, quem eu sou, mas eles decoram as músicas, eles sabem as canções, né? Aí eu tive uma vez uma paciente, eu achei muito interessante que é, a gente estava cantando a canção, que era um bom dia que eu compus para aquele grupo, e eu falava o nome das pessoas, e aí eu perguntei para ela, né, a senhora conhece essa música? Aí ela, sim, essa música eu canto desde criança, e cantou inteira, né? Aí eu falei assim, essa é a canção que a gente começa aqui o grupo. Dela, que grupo, meninas? Essa canção eu aprendi com 5 anos de idade, né? Então, assim, ela não necessariamente sabia ali, ela não tinha aquela memória episódica, né, de quando ela aprendeu aquela canção, mas ela decorou a música, né? Então, assim, a gente tem que valorizar isso também, isso é importante. Até porque foi uma que ela aprendeu lá, né? E eu gosto muito também de trabalhar nessa parte prática a criatividade. Então, sempre que a gente for propor as coisas, eu gosto muito de trazer um aspecto criativo, seja através da composição mesmo, ou através mesmo da escuta, né? De que forma que a gente vai escutar essa música, é, ou quando vai tocar, eu gosto de utilizar o movimento às vezes, e aí o próprio grupo ou o próprio idoso que eu estou atendendo, ele determina esse movimento. Então, a gente está ouvindo essa música. Teve uma vez que uma participante do grupo, ela falou que ela gostava muito daquela música do Caetano Veloso, eu acho que é do Caetano Veloso, que fala, todo dia o sol levanta e a gente canta. E aí, ela gostava muito daquela música. Daí eu falei, e se a gente, então, cantar, ouvir essa música e propor movimentos? Então, essa música, ela tem a primeira parte, que é a manhã, aí depois tem a tarde, tem a noite, né? Uma coisa assim. Isso, Camila, obrigado. E aí, eu propus, cada participante foi propondo que movimento a gente ia fazer para cada momento da música. Então, pela manhã, como é que o sol nasce? Então, que movimento que é a lua? E dessa forma a gente vai construindo também esse movimento junto e também uma forma de se expressar através do corpo, né? Então, sempre tentar inserir essa questão da criatividade, que é muito importante. Na criatividade também tem a ver com resiliência, tem a ver com objetivos, né? Então, com aprendizados. Então, isso eu acho também bacana. E próximo slide. Deixa eu ir para lá. E à medida que nós atuamos, mudou o slide? Mudou? À medida que nós atuamos, pensar também quais são essas limitações, essa questão do processo da própria senescência. Eu coloquei aí os termos de presbiacusia e presbiopia, que é a perda de audição e de visão que acontece também no envelhecimento, a perda cognitiva. Então, assim, isso tem que ser adaptado também na música, né? Então, tem estudos, por exemplo, da musicoterapia que falam sobre como essa música deve ser trazida, né, de que forma que a gente tem que pensar nessa prática, e muitas vezes a utilizar a gravação não é a melhor opção, né, porque a gravação, às vezes, ela tem um tempo, uma velocidade, uma complexidade de instrumentos que, não, que vai ser difícil esse processamento, né, para muitos contextos. Então, a gente tem que adaptar isso também, adaptar também a tessitura, me escapou a palavra, que o alcance vocal.
também que a gente vai pensar, né? Então, às vezes, e aí o musicoterapeuta às vezes se lasca também, pelo menos eu me lasco em alguns momentos, porque a gente traz a canção e a gente percebe na hora que aquela tonalidade não vai rolar, porque está, de certa forma, sendo difícil. Daí a gente vai ter que pensar ali, vai no piano, faz uma oração, mas porque eu não tenho essa facilidade, por exemplo, de ficar transpondo de um canto para outro. Mas a gente precisa, né? Porque a gente precisa se adaptar àquele público e isso também tem que ser pensado. O tamanho da letra da música que a gente vai utilizar, o peso do instrumento que a gente vai utilizar. Eu tenho instrumentos aqui em casa que eu não utilizo em geronto, porque todas as vezes que eu levei, teve uma questão de peso ou teve uma questão ali de material que nos contextos que eu trabalho não dá para ser utilizado. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? Quando nós trabalhamos com um paciente com doença de Parkinson, por exemplo, que é natural que ele tenha uma questão também da musculatura, o próprio tremor, a bradicinesia, então a gente tem que pensar também um instrumento que vai ser mais possível. Eu tenho uma paciente com Parkinson que ela nem escolhe o que ela gosta, ela vê o que é mais leve e fácil de segurar. Ela sempre fala isso, assim, qual que eu consigo segurar? Qual que é mais leve, né? Então ela coloca isso acima do próprio gosto, assim, porque ela quer conseguir segurar. Então, isso também é importante de ser pensado. E agora, por exemplo, nos atendimentos que eu estou fazendo remotos, às vezes eu coloco aqui às vezes eu coloco aqui na tela, assim, eu compartilho a tela, a letra da música, tal, para a gente utilizar em algum contexto, né, que também é possível. Andamento, enfim, tudo isso a gente tem que pensar também para se adaptar aos processos do envelhecimento. Bom, aí eu coloquei aqui duas avaliações, né, que eu acho importantes porque a gente encontra bastante quando a gente atua em gerontologia, né? Essa daqui não é da musicoterapia, é uma avaliação que é muito utilizada em gerontologia e é um instrumento de rastreio cognitivo. Então, rastreio cognitivo porque ela não vai necessariamente, ela não vai trazer um diagnóstico de forma alguma, mas ela vai rastrear que domínios ali da cognição que podem estar comprometidos ou que estão mais preservados, né? Então, eu gosto dessa versão porque ela traz ali, se vocês forem ver, os diferentes domínios, né? Então aqui, por exemplo, aqui são domínios diferentes da cognição, essa parte. Tem orientação de tempo, orientação do espaço, o registro, né? Atenção e cálculo, são diferentes domínios. E aí nós vamos perguntando isso para o nosso paciente e cada pergunta certa, né, vai valer 1 ponto e o total são 30 pontos da avaliação, né? E aí, à medida que essa pontuação vai baixando, a gente tem que avaliar a razão, né, disso, e pode ser um sinal de comprometimento devido à idade mesmo, né, ou realmente uma pessoa com demência, ela vai pontuar menos também. Então, primeiro ele começa com o tempo, então, qual a hora, que dia do mês, em que mês estamos, que ano estamos, são 5 pontos. Aí depois espacial, que local é este aqui, né? O local maior e o ambiente que a pessoa está naquele momento. Qual bairro, cidade, assim por diante, né? E às vezes eu gosto de trazer isso também, fazer durante os processos da musicoterapia, utilizar a música, os instrumentos para isso, né? Então, memorizar pequenos trechos da música, pequenas palavras, reconhecer diferentes instrumentos, repetir pequenas células rítmicas, né? Que a gente pode propõe a célula rítmica, a pessoa repete, que também tem a ver com cognição musical, né? E aí, enfim, lá no hospital a gente aplicava, por exemplo, a cada 20 sessões de musicoterapia, a gente fazia a aplicação desse mini exame, né, para ver se estava estabilizado ou se tinha tido uma perda maior em algum domínio. E aí é importante porque nós devemos realmente estimular o que a pessoa tem preservado, né? Então, pegar, às vezes, algo específico da cognição que seja mais preservado e estimular através das atividades. E aqui está a referência, né, aqui embaixo, de onde eu tirei esse, e esse foi validado por aqui também.
No caso do paciente, por exemplo, se é analfabeto ou qualquer coisa assim, daí tem mudança na pontuação, né? A pontuação que a gente espera é mais baixa e a gente não faz as perguntas que têm a relação com contas e tudo isso. Bom, e aqui o Midas, que a Cláudia trouxe, né? Eu só vou especificar um pouco mais a respeito dessa avaliação. Essa avaliação é dessas autoras, né? E nós estamos também com um grupo, a Cláudia está com um grupo lá do Matadoc, nós estamos com um grupo do Midas, fazendo a tradução e validação aqui no Brasil, coordenado pelo Gustavo Gatino. E aí, nessa avaliação, esse aí é o site, para quem quiser ver, dá para fazer o download e tal, né? Que está lá o material até agora em inglês, né? Daí, se Deus quiser, em breve nós teremos em português também. E aí, durante o atendimento de musicoterapia, ela vai avaliar níveis de interesse, níveis de resposta, de iniciação, envolvimento e satisfação. E aí, a partir disso, a pessoa que vai estar avaliando vai ter que fazer um traço aí nessa escala analógica que está no slide, que de um lado é 0, né, e no outro lado é o nível mais alto. Então, você vai avaliar, por exemplo, no seu paciente, o nível de interesse que ele teve ali. Daí tem uma série de exemplos e você vai fazer esse risco nessa escala analógica, né, para avaliar naquele momento. E durante a aplicação dessa avaliação, na verdade, tem que ser 4 aplicações, né, por atendimento, que seriam 2 do musicoterapeuta e 2 do musicoterapeuta e 2 da equipe, né, seja um cuidador, seja o que for. Então, a pessoa que é o cuidador, ela vai avaliar antes e depois, horas depois do atendimento, e o musicoterapeuta ele vai avaliar o começo da sessão e durante a sessão. E aí depois a gente vai analisar essa pontuação e tem que ser sempre o mesmo avaliador e tal. E a partir disso a gente vai acompanhando esse paciente, né? Então eu acho isso interessante também, porque a gente vai treinando o nosso olhar também a partir desse paciente, né? Porque às vezes a gente vê e a gente não percebe algumas coisas que são sutis, mas que são muito importantes. Aquela pessoa, naquele dia, é a primeira vez que ela teve uma iniciativa, por exemplo, que ela falou assim, eu quero ouvir tal música, né? Em alguns contextos de demência, por exemplo, isso é muito difícil, né? É um processo que a gente chama de volição, que a pessoa tomar a decisão de falar algo, elaborar e ela fala. Então, a gente tem que observar essas coisas também no processo, né? Ou uma pessoa que nunca interagiu com ninguém do grupo e aí ela pede ajuda, ela conversa. Isso tudo é um olhar também terapêutico que a gente precisa ir treinando, né, nos atendimentos, que podem vir a partir desse processo musicoterapêutico, né? Da pessoa estar integrada naquele grupo. Então, tudo isso é muito importante. E aí, essa avaliação vai medindo isso. E também a gente vai precisar ver quais foram as reações mais significativas desse nosso paciente. Bom, a instituição de longa permanência também é uma atuação do musicoterapeuta que é muito frequente, né? E eu acho importante, a gente estava falando agora do olhar que o musicoterapeuta tem que ter, eu acho isso muito importante a gente treinar também para trabalhar na instituição, porque justamente por isso, né? Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela não participa de nada, a musicoterapia ela quer participar, mas no começo ela falava mal do início ao fim. Ela falava assim, isso aqui é uma porcaria, vocês ficam cantando, isso aqui. Falava mal horrores, assim. Eu perguntava, a senhora prefere fazer outra coisa, prefere descansar, ficar à vontade? Ela, não, eu vou ficar aqui mesmo. Né? Mas, assim, falava mal do início ao fim. E aí, à medida que a gente faz a musicoterapia, às vezes eu olho para ela tá só no dedinho, assim, dando aquela regida, né, na música, e aí eu finjo que não vi, porque se ela percebe que eu vejo, ela esconde e faz cara de brava de novo, né? Então, é alguma resistência, alguma questão dela no processo que a gente pode trazendo através do verbal também, mas ela está participando, né? Ela está participando, ela interage do jeito dela e a gente tem que observar isso. E aí, às vezes, ela não se aguenta, ela canta uma palavra e aí a gente tem que... Eu até falo para o pessoal da equipe, falo, olha, vocês não dão muita atenção, porque senão ela se fecha mais, né? Porque já aconteceu ela cantar uma palavra no final da música,
Aí os cuidadores, né, aplaudem assim, acabou, né? Ela dá 3 passos para trás. Então a gente tem que observar esses processos de cada um, respeitar também, né? E ver quais são os tipos de participação que acontecem, porque tem muitas formas de se participar, né? Então a gente treina esse olhar para isso também. E no caso do envelhecimento, uma coisa muito importante também é a forma que eles se encaixam dentro daquele grupo. Eu, às vezes, tenho um grupo ou instituições que eu vou atender, e aí eu chego na instituição, os idosos falam assim, aqui só tem velhinho, né? O residente fala isso para mim, aqui só tem velhinho, eles não falam nada com nada, né? Daí eu vou falar com outro, ele fala assim, aqui tá tudo gagá, e a gente vê que tem uma dificuldade ali deles interagirem dentro daquele ambiente. Eles moram juntos, eles passam o dia inteiro juntos, mas eles não interagem, né? Por isso que eu acho que a gente precisa olhar também, como está aí, né, no slide, qual é a demanda daquele lugar, né? Porque às vezes nós pensamos na música, a gente canta, a gente traz um musical que é extremamente importante, mas aí se a gente for olhar, cada um está participando como um atendimento individual, né? Não sei se, às vezes, para mim isso acontece. Então, de que forma que a gente pode provocar promover, né, uma integração ali daqueles participantes também, né? Eu acho muito bacana as estratégias que a Cláudia traz, por exemplo, que ela colocou do coro terapêutico, da regência, né, que eles podem trazer, coisas assim, pequenas estratégias que às vezes eles podem ter essa integração. Às vezes me perguntam, Mauro, a instituição que eu trabalho tem pessoas com demência e tem aqueles que não têm nenhuma questão de saúde, né? Estão no processo de senescência. E aí eu quero separar esses grupos, né? Porque eu quero trabalhar a demanda aqui da demência e trabalhar demandas de prevenção e outras questões. E assim, isso pode ser feito, mas às vezes eu gosto realmente de juntar esse grupo, né? Porque eles atuam, eles podem ali também se auxiliar, né? Também tem questão social, eles moram juntos, né? Como eu falei. Então, às vezes é complicado essa questão como eu encaro o meu envelhecimento e aí eu olho para o lado e tem uma pessoa idosa com um AVC, com um declínio cognitivo, e aí esse idoso ele tem essa dificuldade de lidar com isso, com ele mesmo, né? Mas é importante que a gente possa trazer isso num atendimento conjunto. Então, tem lugares que eu atuo, por exemplo, tem um lugar que eu atuo aqui perto de casa, tem uma idosa que ela não enxerga quase nada, e aí ela usa um negócio que parece um celular, assim, que ele aumenta a letra, assim, umas 300 vezes, é eletrônico mesmo, e aí ela tem que ir passando, assim, né, na música para poder conseguir enxergar quando a gente utiliza alguma letra. E aí, os idosos que sentam do lado dela começaram a auxiliar ela nesse processo, né? E aí, ao mesmo tempo, ela tem um conhecimento musical fantástico, gigantesco, assim, a família toda influente em São Paulo, conheceu o Guilmar Novaes, assim, um pessoal, e aí ela traz isso para a gente enfim, contribui com o conhecimento dela, e dessa forma todo mundo pode ter essa participação, né, e eles vão ali se ajudando. E eu acho isso muito importante. Eu estou totalmente sem saber o tempo, tá, gente? Estou falando aqui. E... Se você puder ir fechando, Mauro, a gente agradece. tá bom. Então eu vou para o próximo slide. Não vi onde está o outro. Mas assim, só para fechar essa questão de instituição, eu acho esse estudo aqui muito interessante. Não vou ler tudo isso, mas assim, para quem quiser procurar para conhecer, eu acho muito legal porque é um estudo que ele compara a musicoterapia e o canto recreativo na mesma instituição de longa permanência. Então, eles fizeram com o grupo o canto, lá com o repertório que eles conhecem, foram cantando juntos, e no contexto da musicoterapia, eles tiveram esse outro olhar e fizeram aí tudo isso que está descrito nesse slide, né? Que daí vocês podem conferir no estudo também. Mas esse olhar centrado na pessoa, focar na biografia de cada um, enfim, trazer também o verbal. Então, eu tenho os idosos, por exemplo, que eu atuo aqui em São Paulo. Às vezes ele tem muitas histórias, são muitas questões que eles viveram que eles querem trazer para os atendimentos também. E aí é interessante a gente valorizar isso e trazer para aquele contexto, né?
Tem músicas, por exemplo, aqui em São Paulo, que falam sobre a história da cidade, falam sobre as ruas, falam sobre... Tem uma música, por exemplo, que tem, às vezes no grupo eles gostam, né, que é chama Honda. A música chama Honda, que era cantada pelo Nelson Gonçalves. Ela é muito conhecida, né? E essa música, ela fala sobre a Avenida São João. E aí, às vezes, se o paciente traz, eles cantam, né? Daí, por exemplo, nesse caso, eu pergunto, nossa, ele fala da Avenida São João, o que que tem nessa rua? E a gente está aqui em tal lugar da cidade, como a gente chega nesse lugar, né? Se eu quisesse, passava bonde, né? Falava, eu pegava o bonde, tal, trabalhava em tal lugar. Então, assim, a partir da música, a partir do recurso sonoro musical, a gente estimular, né, a cognição de outras formas também. E aí, nesse slide eu trouxe essa frase que, se eu não me engano, eu vi nesse estudo mesmo, que eu gostei bastante, que eu penso dessa forma também, que é dentro desse grupo de musicoterapia, a gente vai liderar quando for necessário, iniciar quando for importante, sentir e esperar quando for possível, né? E isso é bastante importante porque se a gente está falando de protagonismo do paciente, potenciais do paciente, e aí a gente vai fazer o atendimento e a gente parece que está num talk show, né? num programa de auditório, a gente não dá oportunidade desses processos acontecerem entre os próprios participantes, né? Então, a gente tem que respeitar esses processos deles. Às vezes a minha ansiedade, por exemplo, pega, né? Eu fico com aquela ansiedade que eu quero intervir, que eu quero falar, mas é importante que a gente deixar esses processos acontecerem e a gente vai, como ele fala, liderar quando for necessário e iniciar algo quando for importante. Eu trouxe também falando da composição, que é um recurso que eu utilizo muito, e esse livro aqui, né, que fala sobre a composição, da Baker e do Egan, fala o seguinte: ajudar os clientes a formular, ventilar, expressar e comunicar desejos, pensamentos mais profundos. Eu gosto bastante disso, que é uma forma de estimular essa forma de se comunicar. Tem paciente que ele compõe as canções para enviar para a família. Então, ele escreve na composição o que ele está sentindo, o que ele espera do futuro, a dor que ele sente. E aí, essas composições ele me pede, fala assim, você pode enviar isso para minha filha, para meu filho? Ou ele mesmo envia. Então, é uma forma também de expressar, de organizar esses pensamentos, né? E que é muito importante. E também, essa outra pesquisa, que eu achei interessante, que ela fala da composição de música com dados autobiográficos para ajudar a evocar memórias de pessoas com demência. Aí eu trouxe um exemplo. Por exemplo, esse meu paciente que foi do projeto e do mestrado, né, que eu trabalhei com ele e com a esposa dele. E aí, junto com ele e com a esposa, nós fizemos uma composição que fala sobre alguns dados da vida dele que ele ainda se lembrava. Então, eu perguntei a cidade, ele falou, eu nasci em Pirajuí. E aí, falando da família, Rafael e Carola são os meus pais. E aí, a partir disso, nós fizemos a composição, que é em cima daquela canção, Maringá. Conhece Maringá? E aí ele cantava, foi na cidade de Pirajuí, onde nasci, no estado de São Paulo, foi então que eu cresci. E aí a gente cantava essa música a todos os encontros para estimular essas memórias, né? Vou lembrar, para ter felicidade. E aí eles montaram isso juntos e isso, segundo as pesquisas, ajuda, né, a evocar essas memórias. E também essa outra que a gente fez com outro casal, que foi em cima da música da Mamãe Eu Quero. E daí a gente utilizava essa também para ele, foi uma composição, uma paródia, né? E eles cantavam sobre as férias que eles sempre passavam em São Roque, no carnaval, e eles cantavam, e nessas férias, seja que me vão viajar, e contando um pouco sobre essas experiências, né? E eles tinham acabado de voltar dessa viagem aí que a gente coloca. Fomos para São Roque viajar no carnaval, né? Então eles traziam um relato, a gente organizava na composição e cantava juntos, né? Isso também é uma experiência possível. A prática indireta da musicoterapia, a Cláudia falou, eu acho esse artigo interessante. Tem musicoterapeutas que eles fazem, tem uma musicoterapeuta que se chama Laura Beer, que ela fez montou, por exemplo, um curso que é voltado para familiares e cuidadores,
que ensina alguns recursos que eles podem utilizar em casa. E isso é muito interessante também, né? Mesmo durante esse processo que eu trabalhei com o esposo, a esposa cuidador da pessoa com demência, eles falaram, nossa, essa música aqui facilitou na hora de ele fazer a higiene, né? Essa música aqui ajudou na atenção porque ele quer sair de casa o tempo inteiro, né? Ele ficou mais calmo, ele não gosta de ficar sentado, com essa canção ele se acalmou e ficou mais tempo. Então, ensinar recursos para essa pessoa de como ela pode utilizar a música, a canção, os instrumentos no dia a dia, que também podem auxiliar no cuidado, né? Então, o musicoterapeuta também pode fazer isso. E eu acho até importante, porque muitos cuidadores, muitos familiares já utilizam esse recurso, né? E aí, através do musicoterapeuta, eles podem aprender formas seguras de utilizar esse recurso, né? Então, às vezes eu vejo eles colocando música de uma forma que claramente o idoso às vezes pode estar incomodado com a altura, com a música, e aí a gente, enfim, pode orientar nesse sentido, né? Aqui alguns exemplos que eu coloquei, assim, de exercícios de estimulação cognitiva que a gente pode utilizar também, trazendo, né, um olhar um pouco mais individual. Então, nesse caso, eu montei essa palavra cruzada para um dos casais que eu trabalho, um terceiro casal. E aí, em alguns lugares, eu coloquei, tipo, Lampião de Gás, quanta, que é uma canção que eles gostavam, eles têm que completar, Saudade. Ou então, dados sobre a vida pessoal. Temos uma filha que se chama, aí eles colocavam o nome da filha, né? Então, são pequenos estímulos, assim, que eu deixava também para que durante a semana eles pudessem fazer, me dar o retorno, né? E que para a gente possa aí ampliar essas possibilidades de estimulação e com algo que seja mais pessoal, né? Porque eu acho que é mais efetivo. Bingo também é musical, que a gente utiliza, né, o nome das canções, né? E é isso. Se puder, tem um videozinho curto. Enfim, gente, é isso. Quero agradecer bastante novamente e se tiverem perguntas, estamos aí. Muito obrigado, Mauro. Acho que o chat já responde muitas questões, mas a gente trouxe sim umas perguntas. E para a gente respeitar o horário, né? Primeiro eu vou trazer essa para a Cláudia, da Rosemiriam. Quais os conteúdos desses documentos de avaliação que você destacaria, no sentido de que eles se caracterizam como da área de musicoterapia? Eu acho que um pouco dessa pergunta já foi respondida pelo Mauro, né? Na fala dele, ele trouxe o Midas, né? E eu estou trabalhando mais com o Matadoc, e ele, como ele vai trabalhar com a percepção do estado, avaliar, né, o nível de consciência do paciente que tem um distúrbio de consciência. Então, ele trabalha muito com estímulo musical e observa os tipos de resposta, o nível de resposta a cada estímulo. Então, são estímulos que tanto são de instrumentos conhecidos, ou também trabalha, por exemplo, a direção, né? Se a pessoa olha para aquela direção de onde vem o estímulo, quer dizer, vai avaliar possíveis respostas a sons, a sons de instrumentos, a sons, podem ser sons vocais também, ou alguma canção que pode vir também, pode entrar. Então, dependendo da situação clínica, ela também pode ter alguma modificação no estímulo que vai usar. É importante e assim, a avaliação também não é um dia só, não. Pode passar até 3, 4 sessões, né? Avaliação. Bom, muito obrigado. E aí, Mauro, quando você traz a reflexão da criatividade, da abordagem da música para a pessoa idosa, você relacionou com a aprendizagem. Você poderia falar um pouco desse processo de aprendizagem da pessoa idosa no contexto da musicoterapia? Uhum. Então, eu acho que isso pode ter em diferentes momentos, assim. Inclusive, eu acho que o próprio aprendizado
que acontece, eu e a Cláudia, a gente estava falando sobre isso outro dia, né, Cláudia, do ensino informal que acontece, que acaba acontecendo também. Falando de ritmos e letras e tudo mais, às vezes, eu tenho uma paciente que a vida inteira, o sonho dela sempre foi aprender a tocar piano, e aí o marido dela faleceu, e ele não deixava ela aprender música, ele não deixava ela aprender piano. Então, uma das primeiras coisas que ela fez, com 90 anos de idade, foi procurar um professor de piano. E aí, e aí os professores... Tchau, Clara. Obrigado. E aí os professores, os filhos, né, então decidiram chamar um musicoterapeuta por conta desse olhar, né, que a gente tem da gerontologia. Então, o que eu fazia? A aprendizagem ali que acontecia no piano era uma estratégia, né, para atingir objetivos ali de saúde dela, né, de saúde mental, saúde física, estímulo. E aí, mas eu trabalhava a partir do piano, então ela me falava a música que ela gostava muito e a gente introduzia ali de alguma forma, seja fazendo um baixo, seja trabalhando uma melodia, o ritmo musical no piano, e essa é uma forma de estímulo também, né? Mas aí tem essa diferença, o meu objetivo não era o aprendizado, né? Mas era a minha estratégia para estimular outras questões ali do paciente, é sempre dessa forma. Eu poderia falar também que, se a gente pensar, por exemplo, no corpo terapêutico, não tem como não dizer que existe também aprendizagens em relação até por exemplo, a altura, né, a dinâmica, quer dizer, tem uma vivência musical que faz parte do processo que ela implica em conteúdos também que são apreendidos, mais apreendidos do que aprendido em si, né? Porque o objetivo é mais que esse fazer musical resgate ali a participação de cada um no nível que ele pode participar, né? Quer dizer, eu achei ótimo quando o Mauro traz que, quer dizer, ter no grupo a pessoa que tem né, o comprometimento maior com quem não tem comprometimento ainda, né, quer dizer, ou que nem vai ter, isso faz o que essa troca seja muito saudável, muito saudável. Trazer, né, a saúde, a troca, a relação, e isso estimula também, né, as relações interpessoais. Existe um conceito que eu acho muito legal da gente, em musicoterapia usar, que é a cognição social. A cognição social, ela existe e ela é estimulada nas relações, né? Você apreende o tempo todo. Muito obrigado. E aí, para a gente caminhar para a finalização depois, a gente gostaria de saber os afetos que levaram tanto a professora Cláudia quanto o professor Mauro a pesquisar, estudar e trabalhar com esse recorte da pessoa idosa. Saber dos afetos que você falou? Ah, que linda pergunta! Adorei! Olha, eu já pensei, eu já me perguntei muito isso, né? Porque a gente também, como terapeuta, a gente está sempre se né? Auto-questionando o tempo todo. E aí eu me vi, desde pequena, com muita vivência com a minha avó, principalmente a minha avó materna. E ela foi realmente minha segunda mãe. Minha mãe eu tenho um irmão com deficiência, né, com deficiência múltipla, bem comprometido. Muitas pessoas sabem disso. Eu até cito muitas vezes em sala de aula, né, essa experiência como familiar, né? E aí, com isso, minha mãe tinha que sair muito com ele todos os dias, para levá-lo para a clínica. E aí minha avó, 6:30 da manhã, já estava conosco, né? Me acordava. Então, tem, sim, lembranças muito afetivas desde aquele de antes até, né? Mas, assim, desse companheirismo. E aí, depois, ela teve problema de saúde, essa avó, né? Ela morou com a gente, ela foi atropelada, ficou com a gente 4 anos e meio em casa,
sabe? E até ela falecer em casa. E aí, isso eu acho que eu nunca contei, assim, né, numa palestra, mas foi uma coisa que fez parte, né, da minha infância, da minha adolescência, e aí eu acho que essa minha ligação é afetiva, e aí eu fui estudando. O primeiro trabalho que surgiu em musicoterapia foi para trabalhar com um grupo de idosos numa universidade aberta à terceira idade, nada por acaso, né? E aí eu trabalhei 11 anos lá com os grupos, e aí eu já fiz mestrado falando disso, doutorado foi falando de idosos, com idosos também. Então, estou totalmente relacionada afetivamente com o tema. Bom, no meu caso, eu sempre me identifiquei bastante, não sei nem muito explicar o porquê disso. Sempre foi uma identificação muito grande com pessoas idosas. E aí eu me lembro até que eu questionei um pouco isso quando eu fui para a faculdade mesmo de musicoterapia, porque lá na clínica da faculdade, né, os pacientes, eu falava para os professores, né, a Cristiana Morosino era minha supervisora, eu falava, o que aparecer de idoso eu gostaria de ter a experiência, não veio nenhum para mim, não veio nenhum, vinha só crianças, adolescentes, o que foi muito bom também, foi uma experiência muito bacana, mas não vi. Aí eu ficava questionando, falei, gente, será que não é para eu seguir esse caminho, né? Mas aí eu conheci o trabalho da professora Cléula lá no hospital, eu falei com ela para eu estagiar lá, e aí a partir disso eu estagiei e falei, olha, não sei se é para ser ou se não é para ser, mas vai ter que ser, né? Porque à medida que eu fui atuando, eu fui me apaixonando muito, e e essa questão também, às vezes eu até tenho que ficar assim nessa posição, me colocando sempre de volta como a pessoa terapeuta que está lá, né? Porque eu gosto muito também desse aprendizado, dessas trocas que acontecem durante o processo, né? Para mim também, e que eu fico muito admirado assim com processos que acontecem muitas vezes. Então, eu acho que às vezes é uma questão de sei lá, que é pessoal de alguma forma, mas que eu sempre tive esse interesse, essa vontade e quis me aprofundar nisso. E acho difícil que eu vá para outro caminho, assim, acho bem difícil. A gente vai só somando as histórias. Uhum. Muito bom. Eu gostaria de agradecer muito e passar a palavra para o professor Andressa para fazer uma finalização. Obrigado, Henrique. Obrigado. Então, Cláudia, Mauro, hoje vocês com certeza também criaram aqui afetos. A gente sempre comenta em sala de aula que a música não só produz efeitos, ela cria afetos. E hoje foi um dia em que isso ficou tão claro para a gente, mostrou para a gente, porque vocês conseguiram fazer os nossos coraçõezinhos baterem mais rápido, né? Teve gente que marejou os olhos, e a gente não só pôde escutar da potência do trabalho da música e da musicoterapia, como a gente pôde sentir aquela vontade imensa de acabar logo a pandemia, porque a gente está louco de vontade de voltar. Então, muito obrigada mais uma vez. O nosso coração está repleto aqui, está inundado com a potência do trabalho. Obrigada porque com a fala de vocês alargaram as nossas formas de pensar a potência da musicoterapia no contexto do envelhecimento e também as possibilidades de atuação com a pessoa idosa. Então, mais do que reflexões, foram afetos, e isso é muito bom. A gente também quer agradecer por toda a participação, porque também durante as falas começaram a acontecer muitas produções de narrativas aqui no bate-papo, então também foi e é sempre uma forma de criar relações, criar redes de cuidado, da gente sentir que a gente está junto, que a gente também pode partilhar, trocar experiências, criar possíveis para um tempo de tantos impossíveis e de tantos impedimentos. Então, seguimos aí, juntos e juntas nessa rede de cuidado. É muito bom ver a carinha de vocês, ler aqui a participação de todo mundo. E obrigada, Mariana, por ter deixado uma hora passar o vídeo. Brincadeira. Eu estou pegando o pé dela que hoje ela está
super boazinha, ela já confessou aqui para mim, para o Making Off, que é só por causa do tema, que ela também é apaixonada pelo tema, aí ela instiga, a gente fica até 1 hora e nem leva bronze, é uma coisa linda. Eu também estava achando que era isso mesmo. Em nome do Colegiado de Musicoterapia, agradeço muito as contribuições, as falas, o vídeo do Mauro. Desculpa interromper, é que eu vi que no chat algumas pessoas tinham pedido o vídeo do coral. Então, quando eu propus, né, para a Unibis, para o pessoal da prefeitura, eles falaram que ficariam muito felizes, mas para eu trazer para o contexto acadêmico, assim, de apresentações e aulas e tudo mais. Então, eu não posso, infelizmente, compartilhar o vídeo com ninguém, né? Mas, enfim, obrigado, Mariana, por ter deixado eu passar a usar o vídeo, assim. Eu agradeço. Valeu cada segundo. Cláudia, muito obrigada pela presença, pelas contribuições, sua fala, sempre belíssima. Obrigada pela presença de todos e todas. Só lembrando, semana que vem a gente teve que alterar o horário.